faz de Cristo, né? No coração de cada um. Nós vamos orar nesse instante. Eu, nessa oração, gostaria de convidar aqui à frente a irmã Araci. Vem aqui, irmã Araci. Nós queremos orar pela irmã. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem as soluções para todos os problemas, dificuldades. Também lembrando da irmã Célia. A irmã Cristina vai estar com ela aqui. Podemos intensificar as nossas orações pela irmã Araci, para que Deus possa fortalecê-la, possa ajudá-la nas lutas que ela tem enfrentado. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos e nos prostramos diante de Tua presença, nos curvamos diante de Tua autoridade. Tu és o Senhor absoluto dos céus e da terra, Criador e mantenedor da vida e do universo. Te agradecemos porque um dia Tu compadeceste de nós, enviando o Teu Filho amado para, na cruz, pagar o preço dos nossos pecados. Te agradecemos porque hoje, redimidos, purificados, expurgados desses pecados, nós podemos manter comunhão contigo e podemos dizer para tudo e para todos que, como filhos teus, somos mais do que vencedores. Te agradecemos pelo dia, Pai, pela vida que nos dás e por estarmos aqui para prestarmos este culto ao Teu nome, que possamos fazê-lo com nossos corações quebrantados e contritos, visando unicamente a glória do Teu nome. Colocamos em Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que estão sofrendo enfermidades, problemas, ó Deus, financeiros, problemas de família. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa irmã Célia, ó Deus, que já está em casa, mas ainda sob cuidados médicos, que Tu continues restabelecendo a saúde dela, para que possamos vê-la conosco em breve, louvando o Teu nome. Também pedimos pela irmã Araci, Senhor, pela a Tua serva, pela sua saúde, que Tu possas ajudá-la, possas curá-la, possas fortalecê-la, possas, ó Deus, dar à Tua serva o livramento dos problemas que ela tem enfrentado, que em breve a Tua serva possa estar aqui, ó Deus, professando e testemunhando da vitória que Tu vais lhes dar. Abençoa, Senhor, este culto, prepara os nossos corações para os louvores que vamos prestar ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos, irmãos, agora cantar, um após outro, dois hinos, Maravilhas Divinas, número 7, número 7, e 122, 192, só por Jesus. Irmão Genô e a irmã Thelma. Boa noite, irmãos. Vamos louvar então o nosso Deus. Número 7, Maravilhas Divinas. Transbordante de graças, seu grande amor.
Vai operando o poder do Senhor.
bíblica, o Salmo 71, de 1 a 9. Vamos fazer diferentes, vamos em uníssono, do princípio ao fim, até o 9º versículo. Vamos unir nossas vozes, fazemos esta leitura. Todos. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Amém. Que oração linda do salmista, mas também é a oração de cada um de nós. Eu vou convidar aqui a irmã Cleusa. Venha aqui, irmã, por gentileza, nos dirigir mais uma vez em oração. Amado Deus, soberano Pai, nós somos agradecidos, porque desde o acordar até a noite, o Senhor nos sustenta. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, é pura, é purificada, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Amém. Obrigado, meu Senhor da glória, pelo dia dos pais. Amém. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso Pai, nós somos filhos por adoção. Amém. Mas, Senhor, abençoe a cada pai, Senhor, principalmente os servos do Senhor. Amém. Que eles se sintam agradecidos, orem pelos seus filhos e agradeçam. Pai maravilhoso que é o Senhor, Pai. E eles agradeçam a ter filhos maravilhosos, servos do Senhor, porque isso é uma bênção, uma dádiva do Senhor. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, abençoado, tem feito. Cada dia, Pai, o Senhor derrama bênção sobre bênçãos. Amém. Gente, tem lutas, tem dificuldades, tem muitas coisas, mas o Senhor é quem tem nos sustentado. Amém. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. Amém. 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 Podeis assentar um instante, irmãos? Eu gostaria, já que não temos visitantes, temos a irmã Thelma, que não é visitante, faz parte, apesar de morar em Campinas, mas ela, além de morar em nossos corações, ela já faz parte desta coinonia, dessa comunhão aqui, né? Há muito tempo, há muitos anos. Nós agradecemos muito a Deus pela vida da irmã Thelma. E nós queríamos também agradecer as orações dos irmãos. Nós cremos que todos estiveram aqui nos sustentando com as suas intercessões. Nesse tempo que passamos lá,
com a nossa filha, o nosso genro, inclusive eles mandam agradecer aos irmãos pelas orações, nós informamos, eles sabem disso, que os irmãos oram sempre por eles. Quando vamos à casa do irmão, do nosso irmão Claré, já fraquinho, sem ouvir, né, já surdo praticamente, completamente, mas ele não deixa de perguntar toda vez que vamos lá. E o Edmundo e a Priscila, como estão? Fala para eles que sempre eu oro por eles. Então, isso é uma bênção, né? Então, nós agradecemos e eles mandam agradecer aos irmãos por isso. E nós agradecemos, porque também o Daniel, ele chegou lá e assumiu algumas responsabilidades, né, com o tio, e trabalhou, né, alguns dias, ganhou algumas notinhas lá, né, para aprender a valorizar as coisas, né. Nós agradecemos muito a Deus por isso. Inclusive a Patrícia agora ligou dizendo que estava passando mal, com diabetes com 300 e tanto, não sei, chega a quanto mais? Já chegou a 320. Se não melhorasse, ela iria no pronto-socorro, mas eu espero que com o remédio ela melhore, né? Nós agradecemos muito a Deus por isso, né? Pela nossa comunhão, por estarmos aqui juntos no mesmo propósito, no mesmo afã. Próximo domingo nós teremos seria esse domingo, mas como chegamos recentemente, nossa assembleia e culto de ceia. Dá para fazer, né? Imaginou? Próximo domingo, às 9 horas, teremos aqui esse tempo, como sempre acontece, esse tempo de comunhão. Nesse momento vamos cantar o hino 150, é uma oração, vamos orar cantando, né? Pai Nosso.
Podeis assentar, irmãos. Neste momento, o momento do hino seria o momento do ofertório, né? Os irmãos sempre terão todo o tempo aqui de culto para o final, se quiserem, os que vieram preparados para contribuírem com a obra de Deus. Fique à vontade. Nesse momento, as mulheres vão estar participando, em homenagem aos pais, vão estar cantando Fé de Nossos Pais. Em seguida, uma crônica pela irmã Thelma e depois um trio. Aliás, um dueto, que a Patrícia não pôde vir. E nós não sabemos os planos de Deus. Quando Ele leva alguns dos seus filhos para a glória, Ele tem um motivo, uma razão, né, de levar esse crente para o céu. Enoque foi trasladado, foi tirado, né? E não experimentou a morte. Deus sabe, porque o levou, estava vivendo num contexto de bastante corrupção. E a palavra de Deus nos fala que o justo é tirado antes que venha o mal. Muito lindo. Linda mensagem deste hino. Agora é Matheus, depois mudou. Boa noite, irmãos. Minha voz é um pouco resistente, mas quando muda o tempo assim, já fica meio um pouquinho. Eu pensei em fazer uma coisa assim, bem solene, mas eu decidi fazer uma coisa mais leve. E eu dei o título de Apenas um Sonho. Era a véspera do Dia dos Pais. E eu não tenho mais meu pai, nem meu marido, pai dos meus filhos. Mas tenho 3 filhos que são pais. Eu fiquei pensando na bênção que eles são para a minha vida. Não são perfeitos, mas sabemos que nenhum de nós é.
Todos temos as nossas fraquezas e os nossos deslizes. Porém, também temos os nossos melhores aspectos e boas qualidades. Seria de nós se não tivéssemos. Anoiteceu e eu fui me deitar. Orei por cada um deles, como faço todas as noites e todas as manhãs, e dormi. De repente, eu estava num lugar muito bonito, tranquilo, silencioso. Um pouco à minha frente, havia duas pessoas. Elas estavam de costas para mim. Uma era uma figura masculina e a outra era uma figura infantil. Eu não as ouvia falar, mas eu entendia na minha mente o que elas estavam conversando e ouvia a sua conversa. A figura masculina dizia para a menor: olha, eu escolhi um lugar para você lá na terra. Você vai morar com duas pessoas que vão cuidar de você por um longo tempo. Eles vão amar você e vão lhe fazer muito feliz. A figura pequena reclamou: mas eu não quero ir. Quero ficar aqui. Eu não preciso de mais amor. Eu já tenho todo o amor que eu preciso que o Senhor me dá. Mas a figura maior falou: você precisa ir. E então inclinou-se, abraçou a figura pequena e aí eu acordei. Eu me lembrei que lá na cidade onde eu nasci, lá na zona rural, lá nos arredores de Fortaleza, as velhas benzedeiras, elas diziam que os anjinhos eram escolhidos por Deus. Quem é de Fortaleza aqui? Eram escolhidos por Deus para nascer aqui e serem os nossos filhos. Era o que as vovós falavam lá. Crenças. Mas elas carregam uma certa verdade. Como nós amamos os nossos filhos. Não é? Nós faríamos qualquer coisa por eles. Eu sempre dizia aos meus alunos e aos meus irmãos e para vocês também, eu digo, eu amo muito vocês, cada um, mas eu não daria minha vida por nenhum de vocês. Mas tem 10 pessoas pelos quais eu não pescaria, se fosse necessário, só 10, eu conto nos dedos da minha mão. Por eles eu daria minha vida. Como nós amamos os nossos filhos, como pais que somos. Como os pais, como as mães amam os seus filhos. E eu fico muito grata a Deus porque os meus filhos são pais e são exemplares, são cristãos. Mas isso não é, infelizmente, a norma geral. Há milhões de crianças que não têm o amor do seu pai, por muitas e por variadas razões. E aqui eu faço um apelo a nós, digo nós, como cristãos, mas especialmente aos pais. E vocês, pais, e vocês, irmãos, a maioria dos quais eu acho que já tem filhos adultos, tem netos, né, como eu. Amemos mais, cada vez mais os nossos filhos. Sejam aqueles pais que se importam, aqueles pais que aconselham, aqueles pais que amparam, aqueles pais que ajudam, aqueles pais que oram incessantemente. Irmãos, precisamos orar pelos nossos filhos. Que sejam exemplos, nós, vocês pais, sejam exemplos vivos do amor de Deus Pai. E hoje, eu nem vou falar dos netos, deixa para outro dia. Que sejam pais segundo o coração de Deus e que Ele os guie
nessa tarefa tão difícil e tão sublime ao mesmo tempo, que Ele lhes deu a honra de executar. Amém. Deus é nosso Pai amado. Amém. Nós passamos a palavra a Marcione. Boa noite, igreja. Então, hoje é dia dos pais. Parabéns, tá? Para todos os pais que aqui estão, tá bom? E eu quero ler a poesia do nosso poeta, né? Podemos deixar passar em branco. Em todas as ocasiões ele tem uma poesia. Então, vamos ler a poesia do pastor Joel. Nossa homenagem aos pais. Pastor Joel
missão de um pai muito sublime, juntamente com a mãe, linda missão, de ensinarem e também serem exemplos, fornecendo sólida educação. Infelizmente, muitos lares destruídos, pais fugindo da responsabilidade, são filhos órfãos que têm os seus pais vivos, no interior, na vila, na cidade. Se há uma oração hoje urgente, é que Deus abençoe os nossos pais, dando-lhes sabedoria e prudência, evitando os lamentos dos pais. Muito boa essa poesia. Realmente, né, está muito difícil, né? Difícil criar um filho. Muita coisa que o mundo oferece. Se já oferecia antes, hoje mais ainda, né? Mas que vocês possam continuar firmes, né? Como diz a palavra, e abundantes no serviço do Senhor, saber que o trabalho do Senhor não é em vão. Né? Amém. Então vamos fazer a nossa parte. Aí eu quero chamar os pais que estão aqui, presentes, para se colocar aqui, a gente colocou uma lembrancinha. Tá? E eu queria que vocês todos viessem aqui para receber essa lembrancinha. Todos os pais. Não, Luiz? Eu pensei que era para os avós. Não, hoje não é dia dos avós, é dia dos pais. Dia dos avós é dia dos pais. Dia dos avós é dia dos pais. A irmã Ana vai entregar, né? Tá bom? Deixa eu ajudar, né? Então, meu irmão, é simples de coração. Agora eu queria saber se temos a idade do pai mais experiente, né? Vamos falar mais velho, né? Vamos falar mais experiente. Quem é mais experiente? Irmão Natan. Pastor irmão Natan. Rafael é o pai mais velho, né? Por favor. Quem mais novo? Eu geralmente convido direto. Mas ele não fez. Então eu queria saber qual o mais novo. Mas não. Mais novo. Acho que é irmão Antônio. Ele é o mais jovem, né? Irmãos Antônio. Elsa. 68, 68. Oi, irmã. Irmão, Luiz, Luiz deu mais. Parabéns. Lindão. O Daniel é. Qual é o Daniel? Eu queria pedir para uma mãe vir aqui orar. Seu primo. Mas ele não está, não vai. Aham, eu sei. Eu sei. É verdade, tem que estar presente, né? Até aqueles que estão impossibilitados, mas vamos, né, levar. Mas aqueles que podem vir e não vierem para alguma razão, Tá certo. né? Então nós vamos. Agora eu quero pedir a irmã Noília fazer oração pelos nossos pais. Bom, irmã? Ai, não, não é isso.
Luísa dela. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Amém. Por este momento, Senhor, por esta comunhão, por este amor tão grande que o Senhor nos concede, Pai. O privilégio de poder estarmos aqui, Senhor, reunidos para adorar, para invocar o teu santo e bendito nome, Senhor. E neste momento, Pai, que os pais estão, Senhor, completando mais um ano, Senhor, de existência, Pai. Que o Senhor abençoe eles, que o Senhor dê sabedoria, graça, maturidade espiritual, tanto, Senhor. Que o Senhor renove as forças de cada um, Pai, a cada dia, Senhor. Porque, ó Deus, como é gostoso, Senhor, termos uma família, como é gostoso, Pai. Sabemos que família é projeto divino do Senhor, Pai. E nós, ó Deus, oramos, ó Deus, pelos pais, oramos que o Senhor fortaleça cada um. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Joel, pela vida desta igreja, Marisa, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo, Senhor. Nós não temos, ó Pai, em que reclamar ou murmurar de nada, Pai. Nós só temos que dizer gratidão, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém. Obrigado, todo mundo. Obrigado, irmã Sione, irmãs, por esta homenagem. Vamos então à nossa meditação com o tema Qualidades de um Bom Pai. O irmão Reginaldo está jogando na tela para que os irmãos também participem, não é? É claro, cada pai tem suas qualidades, né? Boas ou ruins, características boas ou ruins. Através dessa pequena meditação, nós vamos concluir, os irmãos, os pais que aqui estão, vão chegar à conclusão se são de fato pais que carregam em si essas qualidades, né? A primeira qualidade de um bom pai é que ele é temente a Deus. E nós temos no livro de Atos, capítulo 10, verso 22, o exemplo de Cornélio, que no latim seu nome significa duradouro, estável. Em Atos 10, 22, o que é que está escrito lá? Todos então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Irmãos, é difícil você contar com unanimidade, mas Cornélio, ele tinha, nessa parte, em relação ao seu caráter, né, de um homem temente a Deus, toda aquela sociedade percebia isso. Toda aquela gente percebia isso. Podiam não aceitar a mesma fé de Cornélio, mas eles não tinham dúvidas de que Cornélio era um homem temente a Deus. O Salmo 128 diz o quê? Todos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera
teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, sim, continuando. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, este salmo, ele nos apresenta as qualidades de um homem cujo caráter é aprovado por Deus. Nós vivemos numa sociedade, vivemos um contexto extremamente difícil, onde as famílias, onde os lares, onde pais e filhos estão se degladiando, famílias se dilacerando, se separando, acontecendo violências dentro dos lares, irmãos. Quantos casos não temos acompanhado na mídia de filhos que praticam o patricídio ou a morte dos pais, e de filhos que praticam o matricídio, matando as suas mães, ou vice-versa, de pais também assassinando, matando os seus próprios filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo é o inimigo da família. Ele é inimigo de Deus, ele sabe que a família se originou de Deus. E ele luta contra as obras de Deus, as coisas de Deus. E ele, sabendo que a família é um projeto de Deus, ele vai fazer de tudo para arruinar, para separar, para dilacerar, para arrasar os lares, as famílias. Irmãos, peçamos a Deus misericórdia, socorro, para que isso não venha acontecer conosco. Segunda qualidade de um pai, de um bom pai, é que ele é misericordioso. Dois textos, Lucas 6,36 e Miqueias 6,8. Todos, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. O que é misericórdia? É você se condoer do sofrimento alheio. Quando o seu filho está sofrendo, você sofre com ele, aquilo que a irmã falou aqui. Quando o seu filho se alegra, você se alegra com ele. Quando o seu filho está doente, você adoece com ele. Então isso é ter misericórdia, não é? É trazer para si a dor, o sofrimento ou a alegria do seu filho. Miqueias 6,8, todos, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um contexto em que as pessoas, se é que elas um dia tiveram algum resquício de misericórdia, de compaixão, está acabando, e já acabou para muitas pessoas. As pessoas estão, via de regra, acostumadas. Não sei se a mídia também é responsável por isso, porque diuturnamente você liga o seu televisor ou o seu celular e lá estão, irmãos, casos de tragédias acontecendo, isso diariamente, semanalmente. E a nossa tendência é de nos acostumarmos com isso. Chega uma hora em que a gente não sente mais nenhuma tristeza sobre essas coisas. E nós, como filhos de Deus, não podemos, irmãos, chegar a esse ponto.
nós temos que conservar dentro de nós uma atitude de misericórdia pela dor alheia, a começar dos nossos, a começar da nossa casa, a ter um sentimento de misericórdia por aqueles que estão sofrendo, e orarmos por eles e clamarmos: Senhor, tenha misericórdia dos sofredores, tenha misericórdia desse meu amigo, parente que está passando por um sofrimento. A terceira qualidade de um bom pai é que ele é amoroso. 1 João 4, de 7 a 11, todos: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O mundo fala de amor, irmãos. As novelas, as músicas, os cartazes, os dizeres, as camisetas, o mundo fala de amor, mas eles ainda não experimentaram o amor de Deus. O amor que eles conhecem é o amor eros, não é o amor filéu, não é o amor agape, mas é o amor eros, o amor sentimento, o amor carnal. Mas o amor que Deus revelou a nós através de Cristo foi o amor filéu, foi o amor agape, dele tomar sobre si as nossas dores, de nos substituir naquela cruz. Ele poderia ter dito: não, quem pecou foi você, não fui eu. Quem errou foi você, não fui eu. Mas ele tomou a decisão, sem ao menos nós pedíssemos socorro. Ele veio, quando ele nos encontrou, irmãos, nós estávamos totalmente alienados, totalmente distanciados, de costas viradas para ele. Mas mesmo assim, ele manifestou amor por nós. E ele agora pede que nós, alcançados por este amor, manifestemos também amor uns pelos outros. Eu devo amar o meu irmão, a minha irmã, eu devo amar o meu filho, eu devo amar o meu cônjuge, eu devo amar os meus inimigos, eu devo amar a todos. Irmãos, é um mandamento, e mandamento não se discute, mandamento cumpre-se. Então, nosso papel como filhos de Deus é o de amarmos, independente de quem seja, porque Cristo, quando veio, ele não fez escolhas de amar uns e rejeitar outros. João 3,16, né, que as crianças aprendem desde cedo na EBD, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. A quarta qualidade essa, de um pai, de um bom pai, é que ele é fiel e honesto. Provérbios 21:8. Todos: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas o reto o proceder do honesto. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os
os teus servos não são espiões. Quando José, como governador do Egito, quis testar os seus irmãos, não é? E eles então revelaram, disseram para eles que eles não estavam ali para bisbilhotarem, né? Para levarem algum segredo do Egito. Eles estavam ali movidos pela fome, levados pelas necessidades. Somos homens honestos, somos pessoas sinceras, e nós, como pais, irmãos, os nossos filhos precisam ver em nós esta qualidade de honestidade, porque vivemos cercados de pessoas, tanto no âmbito da política, da jurídico, da sociedade. Nós vivemos cercados de pessoas desonestas, e nós, como filhos de Deus, devemos provar e mostrar para o mundo que não somos diferentes. E a quinta qualidade de um bom pai é que ele é um comunicador. Ele deve ser um bom comunicador. Provérbios 22:6 e Eclesiastes 3:7, todos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Irmão, sabe que tem pais que têm a capacidade de gerar, mas não têm a capacidade de educar, de se comunicar. Tem pais calados dentro de casa. Os filhos aprontam, os filhos precisam de conselhos, de uma palavra amiga, de alguém que se aproxime dele, mas esse pai vive distante do filho, irmãos. Ele aprendeu a gerar, teve a capacidade de gerar aquele filho, mas não tem tido a capacidade de comunicar, de se tornar um amigo daquele filho e permitir que o filho abra o seu coração com ele, né? Os filhos querem que os pais sejam amigos deles, porque senão eles vão procurar amizades lá fora e poderão ser amizades perigosas. Eclesiastes 3:7 diz o quê? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Seja mais comunicativo com a sua família, seja mais comunicativo com os seus filhos. Em sexto lugar, o bom pai, ele também é o quê? Paciente. Eclesiastes 7:8, 1 Coríntios 13:4 e 2 Timóteo 2:24. Leamos: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Irmão, sabe que a paciência é uma virtude. Você tem que buscá-la, e ao buscá-la você tem que preservá-la, você tem que conservá-la, porque muitas vezes os acontecimentos ao nosso redor podem afetar a nossa paciência, podem ser um teste para a nossa paciência. Muitas vezes é um filho rebelde, muitas vezes é um cônjuge que está ultrapassando os limites da ética, do bom comportamento, da boa postura. É nesta hora que você tem que agir com paciência, com equilíbrio emocional. Aí alguém diz assim: pastor, mas ninguém é de ferro. Quem disse que você ou eu somos de ferro? Nós somos de carne e osso. Mas nós temos um Deus, irmãos. E quando não procuramos e não nos dependemos desse Deus,
vai acontecer o contrário. Aí vamos querer defender nosso brio, nossos interesses, não permito que ninguém passe por cima dos meus direitos. Até o próprio Cristo permitiu que os direitos dele fossem ultrapassados pelos inimigos. Mas ele chega para o Pai e pede socorro e pede misericórdia. E é o que nós, como pais, precisamos fazer. Olha o verso 24. É necessário que o servo do Senhor, não sei se você é um servo do Senhor, você vai se enquadrar nesse texto aí. Não viva com temor, e sim deve ser brando, brandura, não é? Para com todos, apto para instruir. O pai tem que ser um comunicador, não é? Mesmo que ele não tenha instrução acadêmica, muito estudo, mas ele tem que saber se comunicar com seu filho e ser também paciente. Sétimo e último lugar, o pai, o bom pai, ele é um trabalhador. Atos 20, 35 e 1 Timóteo 4, 19 a 12, leiamos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar e receber. Sabe que sim, 1 Tessalonicenses, todos, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos e deveis amar uns aos outros. Mas bem-aventurado é dar e que receber. Mas qual é a nossa tendência? Primeiro o meu, depois o seu. E aí ele passa a interpretar o Pai Nosso para proveito próprio, Primeira pessoa do singular. Venha a mim o teu reino, só para mim. Jesus diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Então, irmãos, o servo de Deus, o bom pai, se ele quer ser um exemplo para a sua família, se ele quer ser um exemplo para o seu filho, ele precisa dar exemplo de uma pessoa trabalhadora. Imaginou um pai de família preguiçoso? O que vai acontecer com a família? Passar fome, vai passar necessidade. Eu já conheci alguns assim, então com certeza os irmãos se lembram de alguém que tinha aversão ao trabalho. Ele gostava de ver os outros trabalharem, mas eles mesmos não gostavam de trabalhar, irmãos. O pai de família, ele tem que ser um lutador, um trabalhador, para ser um exemplo, além de para abastecer e nutrir as necessidades, suprir as necessidades de sua casa, ele está dando exemplo para o seu filho. Porque se esse pai é um preguiçoso, é um omisso ao trabalho, ele está ensinando os seus filhos a serem iguais a ele. Nós devemos ser bons exemplos para os nossos filhos, e principalmente nesta parte do trabalho, não apenas dando exemplo, mas também ensinando os nossos filhos a valorizarem o trabalho. Não existe nenhum trabalho humilhante, Os pais da antiguidade, que não tinham acesso aos estudos, a formação acadêmica, trabalhavam e ensinavam seus filhos a trabalharem. Claro que hoje vivemos uma cultura diferente, um contexto diferente,
em que não necessariamente o nosso filho vai ter que trabalhar com enxada, com machado, com foice, mas trabalho é trabalho. E nós temos que começar isso dentro de casa, ensinando nossos filhos, mas antes de ensiná-los, nós precisamos ser exemplos para eles. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 422, Trabalho Cristão. No domingo à noite, próximo domingo, irmãos, eu vou trazer uma mensagem de encorajamento para aqueles que já estão perdendo a motivação, o ânimo, o prazer. Eu gostaria que você não ficasse em casa, aliás, que você trouxesse mais pessoas que você conhece que estão vivendo um momento de depressão, de desânimo, de desmotivação. A mensagem de domingo à noite vai ajudar muito essas pessoas. Eu gostaria que você
além de não faltar, trouxessem pessoas que você conhece que está precisando desta injeção de ânimo, tá bom? O irmão Genô vai continuar os estudos aqui, tem sido uma bênção, sobre o livro de Jó, né? Próximo domingo será o... desculpa, próximo domingo, pela manhã, é verdade. Só no domingo seguinte, só à noite que nós teremos o trabalho normal, mas temos estudado hoje com uma bênção e vamos continuar com o irmão Agenor trazendo os estudos sobre o livro de Jó. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento de culto, de adoração, e eu vou convidar aqui o irmão Paulo para nos despedir com uma palavra de oração. Ora, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que eu conheço e até o que eu não conheço, Senhor, pedimos a sua bênção para encerrar esse culto. E foi maravilhoso a palavra do pastor Joel e os pais todos unidos, coisa muito bonita, unido em Deus, unido em Senhor, louvando a Ti, Pai. Pai, eu te peço que abençoe cada um dos pais que vieram e das mães também. Abençoa a cada um, Pai. Leva-nos para casa com segurança e dá-nos uma noite de sono reparador. Pai, eu agradeço por estar aqui, por ter essa oportunidade de estar aqui com o Senhor, louvando o Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com o Teu povo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nosso tema: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. 40-31. Próximo domingo nós teremos uma nova divisa até o final do ano. Não saia sem falar com o seu irmão. Aliás, nós vamos descer para um tempo de comunhão. Pode ir lá embaixo. Lá embaixo, né, Rogério? Muito bem.